No momento da explosão, nuvens prateadas e brilhantes apareceram, e em um raio de 200 km do local do incidente, as janelas das casas foram quebradas. Apesar da magnitude da catástrofe, ninguém se dedicou a esclarecer a causa da explosão por mais de 10 anos seguidos. Somente em 1921, a primeira expedição foi enviada à zona da queda do meteoro para procurar seus fragmentos. No entanto, após um ano de pesquisa, nenhum fragmento do objeto espacial foi encontrado. Até hoje, o mistério desse incidente permanece não resolvido. Mais de 70 hipóteses diferentes foram propostas para explicar o ocorrido, incluindo a ideia de que não era um meteoro, mas o resultado dos experimentos de Nikola Tesla. No entanto, nenhuma dessas teorias foi provada. A foto mostra um homem barbudo com olhos de louco. Esse é Grigori Rasputin, uma das figuras mais misteriosas da história russa. Rasputin tornou-se uma figura conhecida após ganhar a confiança da família real da dinastia Romanov. Antes de conhecer o imperador, ele se apresentava como um homem santo, capaz de curar e prever o futuro. Apesar das suas aparências repulsivas, ele era popular entre as mulheres ricas que provavelmente acreditavam que as suas habilidades sobrenaturais eram verdade. E eventualmente, rumores sobre o curandeiro chegaram à grande família real. O único filho de Nicolau II, Alexei, sofria de hemofilia e nenhum dos médicos ou curandeiro podia ajudá-lo. Então, a esposa do imperador, Alexandra, decidiu convidar Rasputin. Surpreendentemente, o menino realmente se sentiu melhor na presença dele. Os historiadores ainda não entendem como o impostor conseguiu um efeito positivo. Aparentemente, ele usava hipnose. Rasputin não podia prever o futuro, mas entre todas as suas histórias, apenas a previsão da sua própria morte e a morte de toda a família real se tornou uma realidade. Em sua carta ao imperador, ele escreveu que não viveria até janeiro e que Nicolau II estaria envolvido em sua morte. Toda a sua família seria morta pelo povo. Na noite de 29 de dezembro de 1916, em um grupo de nobres, incluindo o primo do imperador, matou Rasputin. Pouco mais de um ano e meio depois, em julho de 1918, Nicolau II foi executado junto à sua esposa Alexandra e seus 5 filhos, tornando a previsão de Rasputin verdadeira. Essa foto é bastante única, mostrando o eremita mais famoso do século XIX, que as pessoas chamavam de Couro. Esse homem viajou pelo Novo Mundo por muito tempo e atraiu a atenção das pessoas com a sua aparência estranha. Ele estava vestido com roupas de couro grosseiro que ele mesmo costurava. Seu conjunto completo consistindo em uma camisa, calças, jaqueta e cachecol, bolsa, chapéu e bota. Pesava cerca de 27 quilos. Apesar da sua aparência assustadora, o homem era absolutamente inofensivo. Ele falava inglês muito mal, respondia as perguntas de forma monossilábica e gesticulava muito, parecendo eu. Mas ele falava francês fluente. Além disso, em sua bolsa havia um livro de orações em francês, então as pessoas decidiram que ele era originalmente da França. Os moradores da cidade, que ocasionalmente o encontraram na rua, notaram que ele sempre seguia a mesma rota todos os anos. Ele caminhava cerca de 600 quilômetros entre o rio Connecticut e Hudson. Assim que alcançava um certo ponto, ele se virava e seguia na direção oposta. Esse cara era louco, provavelmente. As pessoas se acostumavam com o estranho e vagabundo e até calculavam a data da sua próxima chegada. As mulheres assavam pão para ele e serviam com chá, e os homens compartilhavam tabaco de mascar com ele. O Couro viajou pela mesma estrada por 32 anos. Um dia ele desapareceu e logo foi encontrado morto em uma das cavernas. A causa da morte foi um câncer oral. O homem foi enterrado no cemitério de Esparta, em Ossining, em Nova York, e o nome Julius foi escrito em sua lápide. Em 2011, foi decidido exumar seus restos e transferi-lo para um novo cemitério. No entanto, dentro do túmulo não foram encontrados vestígios dele, apenas alguns pregos do caixão. Nessa foto, um estranho dispositivo é capturado, e se não fosse pela foto, dificilmente alguém acreditaria em tal invenção. Agora, em nosso mundo, há muito barulho que nos distrai do trabalho. Quando você tem acesso a volumes incríveis de informação, um feed infinito de notícias, fotos, vídeos e música, é muito difícil se concentrar. Às vezes, tudo isso nos distrai de nos comunicarmos com amigos e entes queridos, de tarefas diárias e até mesmo do sono. Os desenvolvedores do aplicativo móvel tentaram resolver esse problema criando vários programas para gerenciar o tempo, mas isso, infelizmente, nem sempre ajuda. Acontece que na década de 1920 as pessoas já enfrentavam um problema semelhante e precisavam do silêncio e tranquilidade. O inventor e escritor Hugo
não sei falar esse nome, coloque na tela, editor, criou um dispositivo especial que ajudava a se concentrar na leitura e na escrita. O isolador era um grande capacete de maneira forrada com feltro. No lugar dos olhos havia 2 vidros e na área da boca uma respiração que absorvia o som, para que as pessoas não sufocassem no capacete. Oxigênio era fornecido dentro dele também. Que coisa bizarra. A imagem pode parecer, para dizer no mínimo, desagradável. Ela mostra milhares de dentes humanos. Mas por que alguém colecionaria algo assim? Trabalhadores que faziam reforma no segundo andar de um prédio construído em 1900 na cidade de Valdosta, Geórgia, se depararam com essa estranha descoberta. Eles encontraram uma enorme quantidade de dentes dentro da própria parede. Após tirarem uma foto e enviarem para um jornal local, historiadores começaram a investigar. Descobriram que no primeiro andar do prédio havia uma farmácia e no segundo o consultório odontológico do Dr. Clarence Winston. Parecia que tudo se encaixava, mas ainda não estava claro porque o dentista guardava os dentes dos seus pacientes. Além disso, dentes humanos também foram encontrados nas paredes de outros prédios. Algumas invenções do passado não eram apenas incomum, mas também assustadoras. A primeira foto mostra uma mulher numa piscina, usando uma máscara de natação que se faz parecer um personagem de filme de terror. Essa peculiar máscara foi inventada em 1928 e, apesar da sua aparência assustadora, tinha um propósito útil: proteger o rosto dos banhistas em raios ultravioletas. Acho que nessa época eles não conheciam protetor solar. A segunda foto mostra uma invenção igualmente aterrorizadora, que parece um monstro de couro. Na verdade, é um dos primeiros trajes de mergulho datado do início do século 17, feito de couro de vaca e impregnado com uma mistura de gordura de porco e resina. Era completamente à prova da água. O mergulhador entrava no traje por um buraco na frente. O ar era fornecido por tubos de madeira conectados a uma bomba de pistão. Cara, quanta gente não morreu com essa parada? Uma foto bizarra circulou online. Postada por um suposto ex-agente das Forças Especiais dos Estados Unidos, a imagem supostamente tirada no início do século XX mostra um cientista americano apertando a mão de um alienígena. O post sugeria que o contato com o extraterrestre já havia sido estabelecido e que o progresso mundial do século XX estava ligado a uma interação com eles. O governo e os cientistas, de acordo com o post, estavam escondendo de fato do público esse fato. No século XIX, explosões de caldeiras e locomotivas eram comuns, e os resultados pareciam bizarros, como mostrados em uma foto onde tubos de fogo que aqueciam a água para criar vapor foram injetados na frente da locomotiva, criando uma cena surreal. Outra foto chocante, para os padrões modernos, mostra um vendedor de múmias no Egito, esperando pacientemente por um cliente. No início do século XX, o mundo ficou fascinado pelas misteriosas múmias e artefatos do Antigo Egito. Ladrões de túmulos começaram a vender tudo o que podiam encontrar, desde elementos arquitetônicos até restos humanos mumificados. Múmias eram moídas para fazer remédios supostamente curativos e também eram exibidas nas casas dos ricos. A imagem final é um retrato falado no Zodiac, um dos assassinos em séries mais misteriosos do século XX, que cometeu vários ataques armados entre 1968 e 1969, resultando em 5 mortes confirmadas. O Zodiac, um assassino em série notório, enviava cartas decodificadas à imprensa, prometendo revelar sua identidade nelas. Embora alguns códigos tenham sido quebrados, não continham informações pessoais dele, mas sim mensagens perturbadoras sobre seu amor por matar. A identidade de Zodiac permanece um mistério até hoje. A foto de cartas escritas por Emma Hawke para o seu marido revela a profundidade da sua doença mental. Ela repetidamente escreveu: "Venha até mim", um reflexo da sua luta contra a esquizofrenia e as suas alucinações. Cara, não sei se isso é romântico ou maluco. O Codex Gigas. Esse, sem sombra de dúvidas, é o pior. Um manuscrito massivo supostamente foi escrito em uma única noite com a ajuda do próprio diabo. De acordo com a lenda, essa obra monumental, contendo uma imagem do diabo, é um testemunho da habilidade e dedicação do monge que a criou. Há relatos que o próprio diabo ajudou a escrever esse livro, com uma única condição: que em uma das páginas tivesse a foto do próprio diabo ali. E foi encontrado essa página com a foto dele. A Senhora Babushka é uma figura misteriosa vista em fotos tiradas no momento do assassinato do presidente Kennedy. Embora uma mulher tenha se apresentado como a Senhora Babushka anos depois, inconsistência em sua história mantém sua identidade um mistério. Será que ela fez parte do assassinato? Harriet Cole tornou-se uma das pessoas que fez uma enorme contribuição para o desenvolvimento da medicina. Essa mulher trabalhava como faxineira na Medical College, em São Francisco. Aos 35 anos, em 1888, ela morreu de tuberculose e doou seu corpo para a ciência. O professor de anatomia Rufus Wave assumiu o trabalho,
Durante um longo período, ele meticulosamente separou o sistema nervoso do corpo. Assim, ele conseguiu obter um modelo de sistema nervoso humano, que fixou em um suporte. O material didático deveria ser usado para ensinar os alunos de Wave. No entanto, seu trabalho despertou um interesse colossal entre outros professores da medicina. Como resultado, o modelo do sistema nervoso foi transferido para a Exposição Mundial de Columbiana em 1893, onde Waves recebeu uma medalha e se tornou laureado do prêmio científico Blue Ribbon. Imagens do sistema nervoso começaram a aparecer em livros didáticos, laboratórios e faculdades, primeiro nos Estados Unidos e depois no exterior. Não se sabe por que Harriet Kohler decidiu doar o seu corpo para a ciência, pois anteriormente os corpos dos criminosos eram usados para estudar anatomia. No entanto, com sua ação, ela ajudou a dar um grande passo no desenvolvimento da anatomia. E é isso por hoje, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de enviá-lo para alguém e se inscrever no canal. Ativa o sininho, hein? Não se esquece. E aguarde o próximo vídeo que com certeza vai estar incrível. E obrigado pela sua atenção. Vejo você em breve, hein? Tchau!